Com certeza você entrou nesse vídeo procurando a mirabolante chave do sucesso. E eu vou tentar te passar aqui não essa chave tão simples ou de fácil acesso para você conseguir chegar ao êxito nesse ramo imobiliário, que de fato é um ramo muito promissor, mas eu vou te apresentar os pontos que muita gente tropeça, falha e deixa muito a desejar, mas também situações que você pode reverter isso aí. Para você identificar hoje 90% aproximadamente das pessoas que entram nesse mercado visando ficar milionários do dia para a noite, elas encerram aí as suas atividades em 6 meses, 1 ano, 2 anos, por muitas frustrações e não preparo, né? Então isso acontece e eu anotei aqui alguns pontos que eu quero passar para vocês. Hoje nós vemos que o mercado ele está muito competitivo, né? O mercado eu vejo como quem faz o básico flui, o básico bem feito flui mais ainda. E quem busca métodos mirabolantes, quem busca muitas sortes, acabam ficando para trás e saindo também do mercado. Então, com as anotações aqui, os 3 primeiros erros que de fato prejudicam muito a vida de um profissional e dos novos, inclusive, é esperar o cliente. Por muitas e muitas vezes, eu como exemplo até, eu comecei na ideia de ter o cliente perfeito, aguardar o cliente perfeito. E eu vi que nada acontecia. Então, com isso, eu decidi fazer totalmente diferente, analisar muito bem o mercado e traçar algumas estratégias. Mas hoje, de fato, a boa parte dos profissionais eles procuram o cliente perfeito. De fato, nem procuram, né? A ideia é esperar o cliente perfeito. Eles aguardam muito isso, o cliente cai de paraquedas assim na sala, já caiam assinando o contrato. E na realidade não é muito assim que funciona. O segundo ponto é a falta de rotina comercial. Eu sempre analiso, pelo menos para as pessoas que estão próximas, aqueles que eu dou alguns treinamentos, a questão da rotina. Não é que o corretor ele vai ter algo fixo, porque isso não existe, tá? Mas ele precisa ter uma rotina definida para que ele consiga seguir aquilo nas algumas partes que ele assim ficar ocioso, ele consiga colocar aquilo em prática e ele já ter em mente o que vai fazer no dia seguinte, né? Eu preparo. E isso é uma rotina. Agora, se você já estiver na área, você sabe que não funciona 100%, né, a vida do corretor com rotinas. Mas você precisa sim ter definido isso para que você tenha uma disciplina muito, tá, muito mais forte do que vai faltar muitas das vezes é a motivação. Tá? Isso é a realidade no mercado, não tem muito o que esconder. O terceiro ponto que eu vejo que muitos deixam a desejar, desistem, fracassam, é a questão da rejeição. Muitos não conseguem lidar com o fato da rejeição e com isso acabam ficando desmotivados, frustrados e acabam abandonando o mercado. Os primeiros meses até. Esperam muito, sabe? Às vezes não tem aquele gestor do lado que dá uma atenção maior. Ele não dá um treinamento para o corretor e alguns ficam até, sabe, batendo cabeça e acabam saindo do mercado. Então, antes de você escolher o local que você vai, né, findar ali o início, procura ver quais são as pessoas, o ambiente, se vão agregar para o teu crescimento. Porque muitos falam que é maravilhoso, que ganha bastante dinheiro e escondem por muitas das vezes a realidade. Então busca realmente essas pessoas que são claras, tá? Que são didáticas, que estão ali para te ajudar também a evoluir, te mostrando a realidade e não uma fantasia. Não é 100% fantasia porque isso acontece, mas muitas das vezes não de imediato. Isso leva tempo, é construído, tá? Então não caiam nessa armadilha. A ideia de ouvir não, você já precisa entrar preparado e saber que isso vai ser rotineiro. Você vai ouvir muitos e muitos nãos, mas não desiste por conta de 5, 10, 15, 50, 100 nãos que você ouvir, muitas das vezes até no mesmo dia. Tem que ser persistente. E a mentalidade, ela anda junto. Precisa reforçar a mentalidade para você poder suportar os momentos ruins e também os momentos bons. Precisa ter sabedoria com tudo para você conseguir ir avançando com uma boa frequência nesse mercado imobiliário. Os corretores que hoje eu vejo que estão se destacando muito no mercado, eles prospectam. O corretor ele precisa ter a prospecção afiada e isso ser rotineiro. Quando eu falei anteriormente de criar uma rotina, é saber
Quais dias vai ser o dia que você vai trabalhar isso a fundo? A prospecção. Porque talvez o dia anterior você vai ter um monte de visitas e não vai conseguir, mas isso precisa estar linkado com as tuas tarefas diárias. A prospecção ela é fundamental para o corretor de imóveis, entenda isso. O segundo ponto que eu vejo também muitos corretores estão deixando até a desejar nesse ponto é o posicionamento nas redes sociais. Você precisa se apresentar para o público. O público precisa conhecer, o público precisa saber hoje com que você trabalha. Então, corretor que eu vejo que estão se destacando são aqueles corretores que vão se posicionando dia após dia, com frequências. É aquilo que eu falei no início. Talvez hoje não tenha motivação de gravar ou de fazer algum tipo de conteúdo, mas a disciplina ela precisa estar enraizada para que você seja contínuo com o que você tem ali de rotina. Tá? Então coloca isso também na tua rotina e você precisa aparecer, botar a cara, sem medo, com cansaço, às vezes até sem o material ideal para fazer, mas faça. Isso vai trazer um retorno incomparável para o teu crescimento. Um ponto importantíssimo para um corretor também se destacar é a questão do follow-up. Muitos não fazem. Até a questão do pós-venda, muitos não fazem. Deixam a desejar demais. Então não seja assim. Coloca o follow-up como algo muito importante para você fazer depois que você vai fazendo os atendimentos. Obviamente você não vai, algumas vezes, fazer follow-up com todos os clientes, porque alguns às vezes já estão até encerrados. Mas você precisa entender na questão do follow-up da sua importância para que você consiga também utilizar essa ferramenta para agregar ainda mais no teu desenvolvimento e você ver o quanto isso é importante e quanto faz você alavancar. Então trabalha, né? Busca colocar esses 3 pontos. Obviamente tem outros que agregam ainda mais, mas eu vejo como esses muito importantes para que você consiga realmente sair da manada, não desistir de imediato e conseguir ter resultados aí um menor tempo, tá? Não te prometo, porque eu mesmo passei por um processo um pouco complicado no meu início, não tive resultados de imediato, mas a partir do momento que você começa a ter o primeiro, cara, não para. É incrível. Então se prepara, vai, sabe, dando o teu melhor, dia após dia, buscando conhecimento, participando de eventos, se conectando e, obviamente, buscando o local ideal, tá? Com pessoas ideais. Isso vai fazer muita diferença aí no teu início. Eu espero que vocês não desistam, eu espero que vocês continuem. O mercado realmente é muito promissor, mas ele é muito promissor para aqueles que realmente persistem e fazem o básico bem feito. Fazendo o básico bem feito, não tem erro. Então vai nessa. Então eu vejo que você fazendo isso diariamente por 6 meses, você vai reverter basicamente o cenário e o que eu coloquei como gatilho para chamada desse vídeo, você vai ser mais do que 90%, você vai estar à frente de mais de 90% dos corretores de imóveis que deixam muito a desejar em todos esses passos. Então persista, continue e evolui. Um forte abraço, até o próximo vídeo.